Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Stay Wild em parceria com a TV Vitória, canal 22.1. Hoje estamos com uma médica reumatologista, uma amiga, ela é a Daniela Alvim. Eu falei certo o nome, né? Falou. Falei. Ela, além de médica reumatologista, é mãe, esposa do Dr. Avelino, que já esteve aqui. Dr. Avelino Neto, médico oftalmologista, um grande amigo e deve estar nos assistindo. Avelino. Beijo, amor. Não vai faltar oportunidade para outro assunto aqui. Quem não teve a oportunidade de assistir, episódio 3 ou 4 do nosso podcast, vai lá no YouTube, aqui está o link da TV Vitória, canal 22.1 do nosso YouTube, tá bom? Daniela, seja bem-vinda, eu agradeço a tua presença, tá? Eu que agradeço. Sua presença, aqui. Da sua equipe, que eu sei que tem toda uma equipe envolvida aí também, né? Tem. Tá? E hoje nós vamos falar sobre reumatologia. Tivemos aqui no episódio anterior a Lorena da Locomedoria. Conheço, né? Muito bem. A Lorena é um exemplo, uma né? Uma fofa. Ela é top, nós falamos um exemplo sobre de superação, de vida. Resiliência, de tudo, né? E sempre gosto de ouvir a história dela. Ela tem lupus, né? E eu sei que você conhece bem da história dela, mas vamos falar também de lupus aqui. Inclusive, ela falou de uma associação, deu um link aí, quem tiver interesse depois pode assistir o episódio passado. Sim. Né? Mas eu queria saber um pouco da tua história, como foi que você decidiu ser médica, onde você se formou, como você veio parar em Marabá. Bom, vamos lá então. Essa história de ser médica, na verdade, tá tão assim atrelada comigo que eu não sei exatamente quando que eu falei eu quero ser médica. Minha família, meus pais não são médicos. Eu tenho um tio médico, irmão do meu pai. Mas assim, a gente sempre morou longe, então não tive contato muito de perto. Porém, na escola, no ensino médio, eu já falava que eu queria ser médica. Então é uma coisa assim que eu acho que veio como uma... Dentro de mim mesmo, eu gostava muito de ver aquele ER, né, emergências, na minha época. Então eu gostava, sempre gostei de ver coisas sobre saúde, gostava muito de investigativo, essa medicina. O que será que ele tem? Tipo House, né? Sim. Então sempre medicina quis. Clínica investigativa, né? Sempre gostei. E aí foi pro lado da clínica depois, né? Então, acabou que eu falava... Se formou em Araguaína. Então, fiz faculdade em Araguaína, sou mineira, mas meu pai é engenheiro, sempre mudamos bastante de cidade, assim, devido o trabalho dele. E quando eu fui para Araguaína, já tinha prestado prova em Minas, mas acabou que mudamos para Araguaína, prestei lá, passei, fiz a faculdade lá. E conheci o Avelino na faculdade. Vocês eram da mesma turma? Não? Ele era 2 anos na minha frente. Entendi. E aí depois a gente logo casou, assim, ele formou, a gente casou, ele foi fazer retina, ele foi fazer oftalmo em Manaus. E eu prestei para clínica médica. Eu tinha 2 opções, clínica médica para fazer reumato ou dermatologia. E aí, na época, tinha essa possibilidade de fazer clínica. Eu fiz clínica em Manaus e depois fiz reumato em Brasília, no hospital de base. E aí depois fomos... Vieram para Marabá. Depois a gente foi para Palmas. Palmas. E de Palmas viemos para Marabá. Em 2017 a gente chegou aqui. 2017, passa rápido, Passa. Né? E como é que foi a estadia, assim, de início em Marabá? Assim,
a profissão assim, aqui viu, de... foi um desafio, não sei que é uma área muito carente, né? A reumatologia, na verdade, ela é carente, assim, em vários locais do Brasil, né? Acho que mais nas capitais que a gente tem, assim, um número maior de reumatologistas. Porque é uma área mesmo, assim, na faculdade a gente vê pouco, né? E aí há pouco interesse dos alunos mesmo, um pouco de desconhecimento do que é, né? Mas assim, voltando à tua pergunta, cheguei aqui, tinha mais uma reumatologista na cidade, e aí comecei a atender devagar, né? Porque eu sou mãe também, né? Então, sempre tentando equilibrar essa medicina com as crianças, com a família, com a maternidade. Mas foi assim, eu me adaptei muito bem aqui. Engraçado, eu tenho pacientes desde 2017, então eu tenho assim pacientes que eu já conheço a vida, conheço a história, porque a gente são doenças crônicas, né? Que a gente tem que ficar ali acompanhando. Reavaliando sempre, né? E a reumatologia casou muito bem com essa investigação, essa área investigativa que eu gosto. Né? Quer dizer que reumato não é só doença de idoso, não, de velho. Não então, quais são as áreas de atuação? Explica aí para essa galera aí. Então, eu até brinco no meu Instagram que não junta tudo e joga fora, e nem é só a doença de velho, né? Porque a gente tem várias... O que é a reumatologia? É uma área específica, né? Uma especialidade da clínica médica, então não é uma especialidade cirúrgica, onde a gente cuida ali de doenças autoimunes e doenças músculo-esqueléticas que acometem as articulações, os músculos, o osso, né? E na reumatologia tem também doenças que não causam dor articular, mas que são autoimunes e tem um comprometimento ali muscular e esquelético. E doenças sistêmicas, né? Também. Isso, doenças sistêmicas, né? Tendo as músculo-esqueléticas são mais localizadas, bursites, tendinites, artrose. E as autoimunes são as doenças sistêmicas crônicas, né? Que aí entra lúpus, que é mais em jovem, entra vasculites, que pode ser qualquer época, em criança, idoso, né? E entra também por exemplo, a febre reumática, que é muito mais em criança. Então, assim, acomete todas as fases, né, da vida, né? Ficou mais o pessoal acha que é mais em idoso por conta de dor articular ser mais frequente em idoso, artroses, né? Por conta de artrose ser muito prevalente. E aí acaba que vira reumatismo. Então, qualquer dor é reumatismo, né? Que é um termo mais leigo, assim, mas não tá errado, né? E tem uma outra doença também que a reumato cuida muito, fibromialgia. Eu acho que a fibromialgia merece só um bloco só para ela aqui, né? Realmente, a fibromialgia está sendo bastante falada. A gente pode falar da fibromialgia, né? Eu tenho, assim, posso falar que acho que 80% dos atendimentos hoje é de fibromialgia, uma causa muito frequente, muito comum de dor crônica generalizada. Não é a única, né? Entendo. A gente tem outras também, mas é a principal. E existe uma linha de pensamento de que a fibromialgia, claro que a reumato deve pensar o contrário, e a gente vai falar às vezes de temas polêmicos e o que é livre para a gente conversar, que ela seria um sintoma ou uma expressão de uma fase de uma ansiedade e depressão, por exemplo. Né? Se questionou muito tempo isso, né? Será que ela não é um braço de um transtorno de ansiedade e depressão? Né? E porque o diagnóstico é clínico e de exclusão, né? Sim, eu sei que tem os critérios, os pontos, né? Tem os critérios diagnósticos, né? É difícil falar o que vem antes e o que vem depois, né? A fibromialgia é caracterizada, assim, o conceito dela é uma síndrome dolorosa crônica, né?
que está associada a distúrbios emocionais, ansiedade, depressão. Porém, fica difícil a gente falar o que vem antes e depois, porque eu dou um exemplo assim, quem que sente dor, que fica feliz, né? Então, assim, o paciente sente dor realmente, né? A gente não consegue, é uma coisa subjetiva, a dor, né? A dor é só quem a sente, né? Que sabe o grau. Eu não tenho como falar que fulano tá sentindo mais dor do que outra pessoa. Então é subjetivo. E tá ligado a experiências ruins, né? Então é uma sensação muito ligada à emoção. Dor, não tem como você separar dor de emoção, né? Então, a fibromialgia é complexa, é multifatorial, não tem uma causa só, né? Assim, tem estudos falando de neurohormônios, que os pacientes têm mais hormônios ali cerebrais que causam dor do que os que causam prazer, né? Causando ali uma desregulação nessa parte hormonal. Então, tá intimamente ligado a dor com a parte emocional. E aí o tratamento visa essas duas coisas, né? Tratar tanto a dor quanto a parte emocional. E já que a gente entrou nisso também... Bora. É um tema que eu gosto. Eu gosto de fibromialgia, né? Mas tu percebe que quando a gente olha assim o paciente, diz, isso aí já tem fibromialgia. Então, ele já tem um pacote assim, né? Ele já tem um pacotão assim, tu já consegue identificar, isso, né? A fibromialgia, assim, aquele paciente que já vinha assim, principalmente mulher, né? Que ela já vinha assim com a face de dor, meio poliqueixosa, né? Então, existe, primeiro, existe um preconceito, que é aquele negócio pré-conceito, a pessoa não sabe o que é, e tem um preconceito com o paciente. Tem médicos ainda que acham que é coisa da cabeça do paciente, que fala, você não tá sentindo dor, vai trabalhar, certo, né? Então, não concordo, né? Pode ser que um dia a gente tenha uma substância dosada, algo assim, mas hoje não temos. Mas existe um perfil, né? Um perfil do fibromialgico, é aquilo, ele sente dor, né? Uma dor crônica, muitas vezes muitos locais do corpo, e aí apresenta faces de dor. São aqueles pontos, né, de dor, né? Então, são os tender points, né, os pontos dolorosos, que a gente tem a contagem, né, mas assim, a última atualização, ele não entrou mais nos critérios, porque viram os critérios diagnósticos, porque viram que tem paciente que não tem dor em todos os pontos, principalmente no momento da consulta, mas tem a fibromialgia. Entendo. Né? Então, tem um perfil e o paciente com fibromialgia, ele precisa ser multitratado muitas vezes. Psicologia. Isso, às vezes vai precisar do encaminhamento para um psicólogo, uma terapia, dependendo do caso. E a atividade física é fundamental, né? É um dos pilares do tratamento. Então, mas é uma patologia que eu gosto de tratar. Na verdade, tem muitos médicos, assim, que às vezes não tem muita paciência, porque são pacientes poliqueixosos, né, que a gente precisa ali dar uma atenção, ouvir, e muitas vezes eles não vão apresentar aquela melhora que o médico quer, porque é ótimo você estar no teu consultório e chegar um paciente e falar, ai, doutora, eu tô ótima, não é? Bom, nossa, eu tô ótima, aquele remédio que você me passou foi maravilhoso, isso mexe com o teu ego, isso é bom pra você. Mas o paciente com fibromialgia, ele vai chegar e provavelmente ele vai ter outras queixas, ou ele vai ter uma melhora menor do que a gente gostaria. Então é um caminho, é uma consulta, é uma jornada. É uma jornada de paciência, né? De paciência, de conversar, né? Muitas vezes o paciente, ele com fibromialgia, ele quer ser ouvido, ele quer a gente dar atenção para a dor dele,
né? E também precisa do acompanhamento com o reumatologista para você dar definindo o que é da fibromialgia e o que não é. Porque não é toda dor, né, que o paciente vai ter, vai ser da fibromialgia. Por exemplo, eu já tive um caso que me marcou muito, né, não vou falar o nome, lógico, de uma paciente que fez uma síndrome da veia cava superior. Assim, aqui eu estou usando termos médicos, mas é uma doença, né, mais grave. E começou com uma dor no ombro, uma dor no braço, um inchaço, que a primeiro momento o médico olhou e falou, não, você é da fibromialgia. E foi evoluindo. Então, tem que tomar a gente tem que olhar o paciente não só pela doença, mas como um todo, né? Sim. Então, às vezes, a gente percebe que o paciente que tem fibromialgia, ele pode ter, a gente tem mais tendência a ter doenças autoimunes, um Hashimoto, tem uma associação aí também, né? Também por conta, também pela parte emocional. Também, né? Porque, são gatilhos, né? Querendo ou não, atrai, né? Mas eu costumo falar assim, que não vamos julgar, né? Por conta de o paciente ter a fibromialgia, né? Aprendi isso hoje. Pessoal, a gente vai pro próximo bloco e já a gente volta. Daniela, a gente tem pacientes em comuns, né? Tem um caso muito emblemático, pelo menos para mim, eu creio que tenha sido para você. Óbvio que a gente não vai falar em nomes, mas é um caso de uma mulher e que ela chegou muito mal com síndrome de Cushing, usando muito corticoide, com diabetes secundária ao uso do corticoide. Sim. E que eu encaminhei para você, teve uma complicação, internou. E aí eu digo que quem salvou ela foi Deus primeiro. E a nossa interação. Sim, a eu, você, a Nutri, entendeu? Toda uma equipe que conversava para chegar num acordo e tomar conduta conjunta, né? Sim, com certeza. Foi crucial essa interação, né? Eu costumo falar que nenhum médico é bom sozinho, né? A gente sempre, com uma discussão com outro médico, mesmo se for algo telefone, tipo, o que você acha disso? Você sempre ganha. Você nunca... Toda vez que eu converso com alguém, com algum colega, eu sempre ganho, eu sempre aprendo, eu sempre melhoro a vida do paciente, né? Que o objetivo é a melhora. Então, existe muito esse orgulho médico, né? De, às vezes, não querer encaminhar, não querer compartilhar. Essa paciente em específico... ela teve que usar corticoide por uma condição bem grave, né? Na verdade, tinha, porque graças a Deus foi curada, tá em remissão, tá inativa, né? Mas ela precisou do corticoide de altas doses para salvar a vida dela. Com certeza. Então, assim, não vamos também julgar o meu corticoide, o meu que não foi, ele precisa o nosso ser feito corticoide. Com responsabilidade. Isso, ela usou com responsabilidade, né? Mas ela teve um efeito colateral que é esperado, é aquele negócio, a gente vai precisar do corticoide para salvar a vida do paciente na reumatologia. Então, a gente usa muito o corticoide. Muito paciente meu depois fica com raiva. Nossa, olha o que esse corticoide me causou. Mas eu falo, não, ele te salvou, né? Você tem que ver o que aquele medicamento, ele te deu mais benefício naquele momento do que risco. Sim, né? Uma balança, né, que você avalia ali, né? Isso, e a balança, infelizmente, nunca vai ser totalmente equilibrada. Vai ter época que ela vai estar mais pra cima, vai ter época, né? Sim. A gente vai ali todo dia. E o paciente pode minimizar esses efeitos colaterais com uma série de condutas, e aí essa né? paciente, assim, inclusive, vamos mandar um beijo pra ela, né? Mas não vou falar o nome, mas ela vai saber tá quem é. Ela... marcou, né, tem paciente que marca não pelo fato de ser mais especial, mas pelo fato ali de seguir as recomendações, de querer vencer, de querer melhorar, de seguir nossas orientações, de confiar na gente, né? Então, assim, ela confiou na nossa
na nossa conduta, na nossa abordagem. Ela sentiu que a gente estava com ela, olha, a gente tá contigo, né, no efeito colateral, e não, porque é muito fácil o médico passar, tem muito médico que passa o remédio e, causou efeito colateral? Não, então não dá para te tratar. Ou então prescreve um corticoide sem nenhuma orientação, isso é fato. Sem nenhuma orientação. O paciente toma um corticoide durante anos, não sabe por quê. Não sabe, né? Não tem um diagnóstico. Então, assim, ela tinha um diagnóstico, ela tinha um planejamento terapêutico, ela teve o medicamento que foi colocado como poupador do corticoide, né? E lógico que ela seguia a alimentação, ela seguia a nutricionista, ela fazia atividade física, mesmo com fadiga, Sim. mesmo com sintomas. Então, assim, ela nunca desistiu, né? Então, isso fez total diferença na vida dela e hoje ela foi curada do diabetes, Sim. né? Sim. Ela chegou a usar insulina? Muito insulina. Então, assim, Não, hoje ela não toma nada. Ela ficou internada, ela teve problemas graves e hoje, até estéticos na época, né? Sim. E hoje ela tá linda, ela fez cirurgia plástica, ela tá aí ótimo. Bombando. Tem uma outra paciente também, que aí já foi um caso que, assim, usou corticoide muito por conta própria, ou indicado por um médico para dor, chegou a 160 quilos. E aí veio até o consultório, no meu consultório, a gente foi fazendo desmame, tentando modular a dor, tinha um hipotireoidismo grave, tinha um hipotireoidismo e um diabetes secundário ao corticoide, a gente veio... Sim. E agora ela tá contigo, né? Eu não tinha um diagnóstico, mas eu fiz o quê? O alívio da dor, desmame do corticoide. Porque o corticoide, muitas vezes, a maioria, quando ele é usado de forma errada, ele mascara o sintoma. Sim, né? E aí você depois avaliou e chegou no diagnóstico. Ela tem, tem um diagnóstico, né? Sim, ela tem uma doença autoimune, né? Eu não me lembro exatamente se é um lúpus como artrite reumatoide, acho que ficou como isso, mas ela tá sem corticoide, né? Você fez o desmame, com o desmame, com a perda de peso, com a mudança no estilo de vida, as dores delas... Acho que ela perdeu muito peso, 50 ou 60 quilos. Só com a mudança no estilo de vida, né? Foi. E muita dor ela sentia, né? Sentia muita dor. Melhorou muito, né? E aí, tirando o corticoide, a gente conseguiu fazer o diagnóstico. E tem um alerta sobre o corticoide também, que são aqueles medicamentos para dor naturais. O que você fala aí? Que vende nos interiores, que vende pela internet, né? Que falam que são naturais, né? Que falam que não passa pela farmácia, não passa pela regulação que a gente tem, né? Aí o paciente toma e fica aliviado, né? Fica ótimo. Tem paciente que toma e fala assim, eu tomo de 4 em 4 dias. Mas por quê? Porque tem corticoide, com certeza, porque não tem como melhorar assim, né? Então aí o corticoide fica ali, a hora que ele começa a sair da circulação, o paciente sente dor de novo. Volta pro remédio, é um ciclo vicioso. Então parece inocente, mas na verdade a gente não tem conhecimento do que tá ali dentro daquela cápsula. Não tá descrito. E o mais importante não é tratar a dor, é tratar a causa, né? A gente não vai descobrir por que ele tá sentindo dor. Dani, e ainda na reumatologia, essa questão da dor que você falou, tem paciente que chega com um quadro de dor reumático ou articular muito intenso. Tem uma abordagem além do uso do medicamento oral, mais intervencionista. Sim. E você no consultório faz uma abordagem assim, para alívio de dor? Como é que funciona? Então, nessas doenças articulares que a gente não tem ou ainda um diagnóstico, ou não tem uma doença sistêmica, né? Não, ali naquele momento, e o paciente está com muita dor. Hoje a gente tem essa parte intervencionista, a reumatologia intervencionista, que a gente faz uma infiltração, né, no local da dor, guiado por ultrassom. Então é uma área um pouco assim mais nova, né, que os reumatologistas já tem validado sim. tudo, né? Mas é uma área que eu gosto muito também.
e alivia muito, né? Um alívio instantâneo, assim. Você vê na cara do paciente, sim, né? Ele voltar ele sentindo depois dor, também, e muitas hora. vezes o paciente não pode tomar remédio via oral, né? E o remédio via oral, ele não tem a ação que o medicamento no local da dor, né, no local da inflamação vai fazer. E com o ultrassom a gente consegue ver se é a bursa que está inflamada, porque a articulação ela é muito ampla, né? Assim, é pequena, mas, por exemplo, o ombro, a gente tem ali vários tendões, várias estruturas que podem estar inflamadas. Então, a gente tem a bursa, a gente tem os tendões do manguito, a gente tem a cápsula da articulação. E quando tudo está inflamado, a capsulite adesiva? Ah, que é o que você teve, né? A capsulite adesiva, então, o tratamento é um desafio, né? É um desafio e o melhor tratamento é a infiltração. Na verdade, é a hidrodissecção da cápsula. Você colocar ali uma quantidade maior de anestésico junto com o corticoide para você desgrudar a cápsula e conseguir fazer uma fisioterapia melhor. É dor, viu? Eita, eu sei dor. Que você passou dor. E assim, pessoal, eu fiquei acho que 1 ano e meio com muita dor. E ela tem um ciclo dela, né? Ela é uma doença autolimitada, né? É um distúrbio mesmo da articulação, né? A gente não tem uma causa definida também, mas a cápsula, ela gruda ali na articulação, diminuindo o movimento. O outro nome é o ombro congelado. Ombro congelado, né? Porque o paciente vai fazer o movimento com o ombro e acaba elevando a escápula junto, a antiga omoplata. Você não consegue pentear cabelo. Você não consegue trocar a camisa sozinho. Até dirigir é difícil, né? Causa uma limitação muito grande na vida do paciente, né? Uma impotência funcional. Não só a limitação, uma impotência de maneira geral, porque para o homem, por exemplo, que é ativo, ele fica ali angustiado, né? Sim. Então, para dormir é ruim, né? Porque dói quando se vira para um lado, se não acha conforto, aí depois vem insônia, todo um ciclo, né? Então, a doença, ela não é só local ali, ela tá local, mas ela acaba levando uma série de outros problemas, e aquilo que a gente estava falando da parte emocional. Né? Aí uma coisa vai puxando a outra, né? Não tem como você tá ali bem com aquela dor no... mas é só o ombro que tá doendo. Dentro da reumato ainda de intervenção, o que se faz mais? Tem patologias do joelho que podem ser aliviadas? A gente faz a viscosuplementação, que é a colocação do ácido hialurônico, né? Que é uma proteína de alto peso molecular, para lubrificar ali, proteger. Para engraxar, tipo isso. Tipo, colocar os pacientes falam, doutora, coloca uma graxa no meu joelho. Entendi. Para melhorar ali a qualidade daqueles condrócitos, né, da cartilagem. Eu tô precisando do meu esquerdo já. Bora fazer. Mas é para artrose ou é para... Tem uma doença específica? É para artrose no joelho, que é o desgaste ali da cartilagem, né? Pode fazer para dor, tendinite também, pata de ganso. Aí a gente vai avaliando ali cada caso. Mas para artrose, para proteger a cartilagem. Na verdade, faz parte da medicina regenerativa, né, que é uma coisa nova agora, que está sendo estudada, que o ácido hialurônico, ele protege ali a cartilagem, né, protege a articulação, ele não vai causar mal para as estruturas, né. Tem jogador de futebol que faz, tipo, preventivo, uma vez por ano, de 6 em 6 meses, né, mas aí são casos selecionados mesmo. Entendi, tá se expandindo muito, né? E nessa parte também, vocês atuam assim na questão de patologias relacionadas a tornozelos, outras articulações, se faz infiltração para isso aí também? Assim, todas as articulações? A gente brinca que onde tem espaço para colocar uma agulha, a gente faz. Eu não faço em coluna, né? Fica mais a parte da neuro. Mas qualquer articulação a gente pode fazer, claro, com a indicação correta, né? Não pode fazer, tem um tempo que você tem que respeitar, não pode fazer toda semana, todo mês, né? Você tem que descobrir a causa para tratar, não é só tratar a dor.
né? Eu faço guiado por ultrassom, então a importância ali de você ver onde você está colocando a agulha, né? Porque você pode, eu não quero colocar o medicamento numa estrutura que está boa, né? A gente pode fazer às cegas, né? Mas a chance de você, o guiado é bem melhor. É outro nível, né? E aí o ultrassom veio para isso, né? Para auxiliar, para me auxiliar nesses procedimentos e no exame físico também, ele acaba me ajudando muito. Eu ouço muito é uma dúvida até, dos pacientes no consultório sobre a utilização de colágeno para fins de... Via oral. Via oral. Para essa questão das dores articulares, artrose. Então... Como é que é? Funciona? Tem estudos assim dizendo que a longo prazo isso faz uma diferença? Tem algum estudo robusto a respeito disso? Não tem estudos assim comprovando a eficácia, porque na verdade é muito difícil você fazer esse tipo de estudo, porque, por exemplo, se a gente começar a usar um colágeno para uma artrose do joelho, né, via oral. Para você fazer um estudo mesmo, o que seria adequado? A gente fazer uma biópsia prévia daquela cartilagem e uma biópsia pós, né? E isso acaba ficando inviável, né, para você fazer no paciente. Então ainda fica difícil de avaliar por conta da dor também, porque dor é subjetiva. Então tem paciente que vai melhorar usando o colágeno via oral. Clinicamente você percebe isso? Eu percebo. Entendi. Entendeu? Então a gente tem estudos mostrando melhora da dor, né? Certo. Mas não uma tem escala de dor que melhora, né? Isso, de dor e de função daquela articulação. Mas ele não cura, ele não devolve a cartilagem, que promete, né? Às vezes não regenera a cartilagem, mas é útil. Eu assim, tem que selecionar, né? Porque não é barato também, né? O paciente fazer uso, né? É um produto caro, né? É caro, né? E aí a gente vai pesando, mas assim, no geral, eu sou a favor. Entendo. Você gosta, você indica, eu então? Indico, você prescreve? Eu prescrevo assim, igual eu tô te falando. O paciente sabe que não vai curar. Se o paciente volta para mim e fala, ai, doutor, achei que não adiantou nada. Não, então vamos partir para outra, né? Eu gosto dessa parte de suplementação também, né? A alimentação e o estilo de vida faz muita diferença no nosso corpo. Então, por que uma suplementação, uma vitamina, um antioxidante não vai fazer bem? Não tem como, né? Então, eu sou a favor dessa medicina integrativa, dentro dos padrões éticos da medicina. Eu sou a favor. Vamos falar disso também no próximo bloco. Dani, a gente sempre se preocupa, é hábito, principalmente do homem, se preocupar com a poupança financeira. E a gente não tem muito assim a preocupação de fazer uma poupança para longevidade saudável, né? E quando a coisa começa a pegar, a idade vai avançando, a gente tem uma tendência a perder massa muscular. Sim. E isso impacta muito. Muito na vem vida dores, do paciente. vem dificuldade para fazer tarefas habituais, né? Até, por exemplo, se abaixar para pegar uma sacola, como você havia falado, enfim, né? Sobre essa avaliação da perda de massa muscular com a idade, como é que você vê isso? Então, eu percebo que os pacientes se preocupam com isso quando ele já sente a sequela, quando ele já está ali com a dor no joelho. Ninguém imagina que a dor no joelho começou por conta de uma fraqueza muscular no quadríceps, no músculo da coxa, né? Então, para mim, e não é só para mim, tem já muitos estudos falando isso, né? Sobre a importância da musculatura, dos músculos. O músculo, eu vejo que o idoso que chega no consultório
com a musculatura boa, com a musculatura trabalhada, não é que ele não vai sentir problema articular, não é que ele não vai ter uma artrose por outro motivo, mas a reabilitação dele é muito melhor, a qualidade de vida dele é muito melhor, e não só em relação à articulação, né? Em relação aos ossos também. A gente sabe que a osteoporose é intimamente ligada com a massa muscular. Osteoporose é o risco de fraturas a pequenos traumas, né? Então, assim, os benefícios que eu vejo da musculação são inúmeros na saúde do paciente. Então, se um paciente me perguntar, doutora, qual exercício que eu faço? A musculação. Para mim... Mesmo idoso, porque existe um preconceito, idoso, né, com né? isso antes, mesmo né? idoso. Não é a parte estética. Nunca tô falando aqui da parte estética. Eu tô falando de funcionalidade, né? O nosso corpo, ele foi feito para ir em busca da comida, pra gente matar o animal para comer, né? E agora, o que a gente faz? A gente trabalha sentado, a gente dirige, a gente não anda, né? E a gente senta para comer, já prontinho ali. Às vezes a gente nem faz, a maioria não faz sua comida, porque a gente não tem tempo. Então, o músculo vai deixando de ser usado, né? Ele vai entrando em desuso. Então, o que acontece? O tendão inflama, vem as dores articulares, o osso vai ficando mais fraco, porque o osso ele tá grudado no músculo. Então, se o músculo tá forte, o músculo tá ali causando tensão no osso. O osso responde à tensão, né? Ou seja, o músculo ele é um órgão estrutural ali, metabólico, porque também, por exemplo, paciente que tem diabetes, o que eu percebo? Quando ele tem mais músculo, é mais fácil controlar a glicemia, porque aquele músculo é uma usina queimadura de glicose. Sim. Não, para diabetes, com certeza você sabe, né, dizer muito melhor, mas a musculação é sensacional. Sensacional. Né? Tem essa situação de, caminhe 30 minutos todo dia, tal. Caminhar é bom, a gente sabe, mas a musculação... A musculação além de ter benefício cardiovascular, né, é a funcionalidade, é você não querer depender de alguém quando você for idoso para agachar, para pegar uma sacola, para levantar da cama, para agachar, para fazer qualquer coisa, pegar sua água, né? E assim, muito paciente fala assim para mim, eu sou muito ativo, eu trabalho, por exemplo, eu trabalho no supermercado. Mas você faz aquele mesmo movimento todos os dias daquela forma. E o outro músculo que não está sendo trabalhado? Né? Então, assim, às vezes eu já cheguei a pensar que essa minha indicação da musculação fosse porque eu gosto, porque eu me sinto bem. Eu gosto muito de fazer musculação. Mas eu fui atrás, fui estudar, fui olhar, fui observar nos meus pacientes. E é completamente isso na prática. A musculação, ela é a minha queridinha, ela é o mais indicado. Artrose de joelho. Paciente com artrose de joelho tem atrofia da musculatura da coxa. Né? O músculo fica ali, o músculo é substituído por gordura. E aí como é que você faz depois disso? Já foi, acabou. E aí esse pilar, que é o pilar do exercício e a musculação, que garante o ganho de massa muscular, ou pelo menos preservar a massa muscular, garante longevidade, todo esse benefício, tem que vir atrelado também junto com outros pilares, né? O sono. Com sono, alimentação. Alimentação, né? O suporte nutricional. Mas eu até brinco assim, se você não quiser fazer nada... não quiser mudar a alimentação, nem mudar o sono, e tal. Então faz musculação. Faz ali, faz. Não precisa emagrecer, não precisa. Não, você vai falar que precisa e precisa. Mas eu digo assim: doutora, eu faço musculação, mas eu não perco peso. Não, mas você tá perdendo, tá trabalhando, tá deixando de ganhar. Quando você deixa de ganhar peso, você também tá tendo um ganho.
né? Entendo. Então eu falo, olha, se você não engordou esse ano, então já foi bom. Você já, né? Pelo menos construa músculo, Pelo menos né? construiu. Ou tente manter. Vamos mandar um abraço pro Enoque, né? Nosso personal. Vamos! Enoque! Enoque precisa vir aqui um dia para falar disso. Que faz a gente agachar lá todo dia. Ele já chega e diz assim, agacha aí. Né? Mas nessa situação do agachamento, eu vi a importância também desses movimentos. Um movimento tão simples, mas ancestral. Sim. Né? Que diz assim, olha, agachar aí aos pés, né? Que era um ato de hábito do homem. Verdade. A gente deixou de ter porque a gente não vai até os pés, porque a gente senta. Sim. Né? É verdade. E aí esse simples ato de se agachar todos os dias na hora do nosso exercício me fez não ter dor na lombar, não ter dor na hora que eu vou dirigir, eu posso pegar uma estrada por mais tempo e levantar tranquilamente. Ou seja, qualidade de vida, menos dor, menos remédio. Eu não sabia quanto que essa região aqui do core, lombar era fraca. Era fraca, estava enfraquecida, porque eu não trabalhava, e apesar de fazer musculação já há muitos anos, você não trabalhava naquela região. Não, porque a gente pensa que agachar é só pra mulher. Né? Porque a mulher, ela sempre vai, ela não vai ter problema com agachamento, porque ela quer ficar. Eu tava indo quase contigo pra saber assim, eu preciso estudar esse meu quadril, que eu vivo sentindo dor, e eu achava que tinha um calço no meio da, só pode ter um calço nessa articulação, que eu não consigo. Você sentia rigidez, né? Parecia que tinha um... É o músculo ali no glúteo, a gente tem o glúteo era rígido. Mínimo, médio e máximo, né? E aí eu disse, tem uma trava aqui, tem um calço que não vai, nada, era só falta de movimento para aquela região ali. Melhorou demais, né? Melhora muito, né? Melhora. E outra coisa também que a gente estava falando, que eu esqueci de falar em relação à musculação, no idoso, que eu não posso deixar de falar, é a prevenção de quedas. Porque o idoso que faz a musculação, ele tem um maior equilíbrio, porque na musculação você não trabalha só a força, você trabalha ali o equilíbrio, né, do teu corpo, a propriocepção dele, né? Isso, a segurança do idoso falar, não, eu consigo levantar sozinho, porque o idoso ele vai ficando com medo de fazer as coisas, e o medo te traz insegurança, e o medo de cair deixa ele mais quieto, e quanto mais quieto, menos músculo, e aí por aí vai, né? Ou seja, até para dar o próximo passo mais rápido, isso dificulta, né? E ali na musculação ele tá aprendendo a ter essas... E a queda nessa idade com osteoporose representa o quê? Representa ficar acamado, pneumonia, porque tá acamado, né? E aí vai perdendo mais massa muscular e a sobrevida do paciente ali, a expectativa de vida dele diminui muito. Uma vez que você tem fratura de quadril ou de coxa ali na articulação femoral ali... Diminui muito a sobrevida, né? O paciente. E às vezes eu vejo assim o histórico, né, do idoso ir a óbito por conta de complicações ali, né? A sobrevida, sim... Em 1 ano, 2 anos, cai muito, né? A gente vê e falando desse assunto, então, de fratura, osteoporose, o que tem de novo, assim, na medicina de medicação, assim, de drogas que vale a pena, assim, que recupera um pouco? Eu tô um pouco por fora dessa parte do metabolismo ósseo. Tem alguma coisa, assim, diferente, assim, que se fala? Sempre tá surgindo novos medicamentos, né? A gente antigamente a gente tinha somente os antirreabsortivos, que não formavam osso, né? Mas agora a gente tem os subcutâneos, que agem ali em receptores, que fazem uma neoformação óssea, né? Que estimulam o osso a ser produzido. Porém, são medicações muito caras, né? E não vão agir no músculo, vão agir na parte óssea, né? Mas a gente tem coisas boas, sim. Mas vamos continuar também com o nosso copo de leite, que eu não sei, aí vai ser meio polêmico. Cálcio, né, que você diz, cálcio, né? Mas tem tantas fontes de cálcio além do leite, né? Eu digo assim, ó, se você toma leite, se sente bem, não tem diarreia, não tem desconforto gástrico, continue. Agora, se você toma leite e vê que a coisa não vai bem, tem diarreia... Tem outras fontes de cálcio, as verduras verdes, né? Verdes, castanhas, brócolis, couve, né? Então, temos outras fontes, né? Mas assim, quem gosta de leite e não passa mal, continua com leite. É muito do comer intuitivo, né? A gente sempre fala isso. Se você tem um alimento que você come e passa mal, opa... o teu corpo tá ali falando que não é legal, né? Te avisando.
Eu não posso deixar de falar sobre qual a sua experiência, ou se você teve um caso de um paciente muito positivo, com uma fé imensa, com uma espiritualidade muito nota 10, e algo próximo de cura, ou de que regenerou muito rápido. Você tem alguma experiência? Qual o seu parecer sobre isso, do ponto de vista também científico, assim, você... Eu tenho experiências, né? O paciente que tem uma fé, que tem a crença ali, ele vai buscar aquilo ali, né? Como algo que vai ajudá-lo. E com certeza eu tenho vários pacientes. Tem paciente de cura, tem um paciente que eu olho e falo, não é possível que teu exame tá negativo. Olha, só é possível porque eu acredito em Deus também, mas claro que o paciente faz a parte dele, nunca a gente deixa só para Deus, né? Mas é uma parte, assim, que eu sou evangélica, né? Então, assim, eu acredito em Deus, acredito ali na Bíblia, mas tem pacientes de outras religiões, mas eu acredito nessa parte espiritual, com certeza. A gente vê quando o paciente tem esse pilar muito bem estruturado, faz diferença, né? No tratamento. Faz, né? Assim como quando o paciente emocionalmente está muito bem, também faz diferença, né? Faz diferença. Então é um pilar vai ancorando o outro. E o pilar da espiritualidade, que é essa questão da fé, já tem até sociedades de medicina que já admitem isso, como a Sociedade de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia, que ela criou um departamento só para espiritualidade. Ai, que legal. O médico, tem um médico lá, um chefe de departamento que criou esse setor, né? E eles fazem estudos, vários estudos hoje sobre a fé e a espiritualidade e a questão da cura, né? Ou da recuperação de uma doença, que seja de um câncer, enfim, né? Porque eu falo muito de cura com remédio, né? Porque é uma cura, né? Você está suplementando e o paciente não vê isso. Mas eu vou ter que tomar... Muito paciente não vê. Eu vou ter que tomar isso o resto da vida. Mas aí, se você tem uma crença num ser superior, num objetivo da sua vida, né? Que tem alguém regendo a sua vida, fazendo planos para a sua vida, que são os melhores, porque Deus tem os melhores planos para nós, né? Então ele pensa o quê? Que aquilo ali é uma fase, que aquilo ali tem um objetivo maior e que ele vai melhorar. E ele melhora. Eu não posso falar, assim, todos os meus pacientes que acreditam que vão melhorar, que fazem o que a gente fala, melhoram. Não tem segredo. E a gente fala da espiritualidade, mas isso não é tangível, às vezes, para o paciente que não tem isso ainda aflorado, né? E às vezes a doença, ela é um chamado para um despertar. É isso que eu sempre falo para os meus pacientes, né? Sim. Olha, é um momento ali de pausa, de reflexão, da vida, né? Que diz só assim, o paciente se queixa da dor, entra em depressão. Sim, não é uma época fácil, Não é uma época fácil. Eu passei isso quando eu estava, por exemplo, com o ombro congelado. Sim. Não é uma época fácil. E às vezes você precisa ir lá no fundo do poço para ter um chamado, um despertar. Para você ter um encontro ali, né? Para você despertar ou melhorar essa espiritualidade. Sim. E quando você consegue entender esse chamado que conectou o canal, você encontra a senha do canal do Wi-Fi com Deus, que você reconecta, aí parece que você volta ali numa velocidade tremenda, né? É bíblico, né? Na Bíblia a gente tem o versículo falando que a gente tem tempo para tudo, né? Debaixo do sol. Então a gente vai ter o tempo que a doença vai estar ruim, a gente vai ter o tempo de tratar, o tempo para tudo. É como um videogame. Para você chegar no final, você tem que passar naquelas fases difíceis. Esse tempo para tudo também a gente tem que ter tempo para Deus, tempo para a família, tempo para o trabalho. Sim. Essa seria a sequência mais adequada, né? Deus, família, trabalho, né? Deus, família e medicina, no nosso caso. E, às vezes a gente inverte, será? E como é que tá a família?
Quer mandar uma mensagem aí? Quero, amo minha família, um beijo ali, pro meu amor Avelino, para as minhas filhas lindas, minha parte materna agora, né? Um beijo para todos e a família é uma base, né, que a gente tem. Eu vejo como um projeto de Deus e não é fácil equilibrar muitas vezes, né? É uma balança que tem dia que a minha balança da medicina tá mais para cima, tem dia que a da mãe tá mais, então assim vai. Dependendo da demanda, da esposa, coitada. Às vezes o marido, dependendo, às vezes a do marido não tá nem na balança, coitada. Vocês estão treinando juntos agora, né? Estamos, legal. Olha aí, eu tenho escutado só elogio do Enoque pro Avelino agora esses dias, Sim, né? Sim, o Avelino tá indo bem, né? Tá ótimo. Tá indo bem. Hoje ele pegou bastante peso lá, o pessoal do lado até olhou e... Dani, hoje o assunto foi leve, assim, não foi tão técnico, gostei, a gente falou de tudo. Né? É sempre ótimo. Talvez a gente pode vir em outro momento para falar de temas mais específicos, né? E aí o povo também pode começar a lançar as perguntas do quais são os temas que querem ver. Eu acho que é uma ideia nova, viu? Aí a direção, de repente a gente pode fazer um quiz, alguma coisa nesse sentido, né? O que gostariam de ver, qual tema nós deveríamos trazer, um convidado, sugestão de convidados. Eu acho que surgiu essa ideia agora que eu já estou repassando aí, né? Já colocando aqui, ó, se quiserem chamar alguém, quiser que a gente convide alguém, um tema, vocês podem estar aí lançando aí as ideias para a gente nas nossas redes sociais. Só reforçando, a doutora Daniela Alvim, ela atende no edifício CDMA, em frente ao Hospital da Unimed, na Avenida Itacaiunas, no 6º andar. No 6º andar. E vai estar aqui também junto com a gente o compartilhamento do Instagram dela. Te agradecer. Eu que agradeço, é sempre ótimo conversar com você. Tamo juntos. Lá eu vou tomar um cafezinho lá com o amigo Avelino, sem açúcar. E pessoal, eu quero agradecer a presença de todos aqui, tá? E stay wild.